Fala galera, então chegamos aqui ao oitavo e penúltimo episódio de The Last of Us. Galera, já coloca nos comentários o que acharam sobre esse episódio pra gente já ir conversando. E galera, sem demoras, assim ó, eu adorei demais uma coisa primordial que precisava acontecer nesse arco todo em relação ao David, em relação, né, a tudo que tinha que acontecer, a parte dos canibais e tudo mais. Cara, tenso. A tensão, ela tinha que existir. Ou seja, pra mim o episódio, cara, é fenomenal. Fenomenal. Por quê? Primeiro, manteve tudo aquilo que a gente já sabe que The Last of Us sabe fazer extremamente bem. É extremamente competente como contar a história, em como desenvolver personagem, em como desenvolver a relação, em como apresenta um personagem, já coloca ele muito bem, né, dentro da comunidade, já ao mesmo tempo explicando a comunidade, já coloca motivação de personagem para o que vai acontecer, a maneira como eles fazem, né, naquele primeiro ato ali do episódio, os motivos do porquê que partem, né, o David e o James lá, né, naquele momento que a gente vai encontrar a Ellie, no momento que a Ellie também está caçando, por que se encontram, né, esses dois núcleos ali, cara, tudo perfeito. Faltava muito essa questão do balanço que precisava ter em relação à tensão, em relação à urgência. E esse episódio ele clamava muito pela urgência, porque a gente sabia, sim, né, para quem conhece a história, né, do jogo, que eles não podiam fugir, cara, da urgência ali. Eles tinham que colocar realmente, por exemplo, o Joel precisando ter atitudes muito mais fortes e contundentes do que ele tinha tido até agora, colocado ali na série. Eu não tenho nenhum tipo de problema, eu adorei, cara, a maneira como o Joel tá construído pra série, com todas as dificuldades, as crises de ansiedade, cara, o problema da audição, a questão toda da idade que vai batendo pra ele. A gente tem um complemento todo de adaptação, porque tem que acontecer assim, a gente tá falando de mídias para mídias, entendeu? As coisas elas não são literais porque não existe isso, não tem como funcionar esse tipo de coisa, entendeu? Mas faltava esse balanço realmente acontecendo da ação. Isso aqui, ó, na nossa live de esquenta a gente chegou a conversar também sobre isso, assim. Por quê? Porque isso era algo que estava começando a provocar um sentimento muito preocupante em relação ao final de temporada do Last of Us e também, né, a expectativa que se teria para uma segunda temporada e tudo mais, que a gente sabe, cara, tá tudo confirmado, vai acontecer, aquela coisa toda, tem todo um tempo agora realmente, né, até quando eles forem começar a gravar, até quando for acontecer, daqui a pouco seja só 2 anos que vai estrear realmente a segunda temporada dentro da HBO, mas que não poderia acabar a segunda temporada com algo preocupante das pessoas estarem muito mais lembrando desses problemas, né, de acordo com o que estava realmente acontecendo na expectativa, o que estava acontecendo, porque o problema não é na forma como eles estão contando a história, não é em relação à narrativa, não tem nada a ver com isso, eles fazem isso espetacularmente bem, vou repetir. O problema estava na relação do balanço com esses momentos de tensão, ação, urgência, era isso. Então, o meu medo maior é que se eles não conseguissem empregar isso nesse episódio, cara, ia começar a trazer sentimento cada vez mais forte, como eu vi muito acontecer ali por diversas opiniões de pessoas em relação ao episódio 7, o episódio do Left Behind, porque justamente lá não tem também esse balanço ali de uma maneira onde poderia fazer o episódio funcionar melhor, tá? E aqui eles conseguem achar e fazem realmente o Joel ter esses momentos fortes, cara, que eu tava com muita dúvida, ficou uma pulguinha assim na minha orelha, tá? Se ia ter o momento da tortura do Joel colocado. E ela acontece, e acontece de uma forma assim, ó, cara, maravilhosa. Porque a gente tem que ver, e a gente viu o Joel realmente ter essas atitudes fortíssimas. E a maneira como ele arranca as informações e a maneira como ele acaba com o primeiro e a maneira como ele acaba com o segundo, então, que já estava dando toda aquela resposta que eu não ia falar nada, que não sei o que, blá, blá, blá. Cara, perfeito, é isso, entendeu? O balanço ele foi entregue no episódio que tem uma urgência do começo ao final. É isso, sem perder a essência do como contar a história dentro da série de The Last of Us, com o desenvolvimento, apresentação de personagem, apresentando realmente as comunidades, apresentando as motivações, o que está acontecendo cada coisa que a gente está vendo na tela. Baita episódio. Espetacular episódio. Essa composição maior que aconteceu em relação ao David, tá, também é algo que acrescentou muito, assim, como que essa comunidade estava formatada, tá? Ele ser um pregador e ao mesmo tempo ser alguém que a maneira como ele conversa com a Ellie logo no início da cabana, né, dizendo que as pessoas precisavam de um pai, né, que ele começou a acreditar realmente toda essa questão da fé, Deus, depois que tudo aconteceu da transformação do mundo,
que antes, né, o seu pensamento era um, e que agora o pensamento está completamente colocado para outra coisa. E o quanto que esse amor todo que ele tem pelas outras pessoas também trazem essa explicação, essa motivação para a parte do canibalismo ali, e também do porquê que ele tenta, de uma maneira, conseguir se aproximar da Ellie também. Eu achei essa motivação também, assim, ó, muito importante para o personagem, tá? Traz uma proximidade do que ele tá vendo na questão da Ellie ser alguém capaz de fazer o que precisa ser feito, né? As escolhas complicadas, difíceis, que isso envolve também essa parte toda do como que ele está decidindo salvar as pessoas, tudo mais, toda a mentira que está acontecendo para salvar as pessoas, tudo mais. É, aquele momento lá onde estão preparando a sopa, né? Que entra lá, né? O outro cara lá trazendo, pô, a bandeja com os pedaços de carne, pergunta o que que é e fala que não sei o que é do servo. Logo depois chega o James e o David com um servo, aquele lá que a Ellie estava caçando, né? O episódio, em 10 segundos, ele literalmente coloca assim, que não são todas as pessoas que obviamente sabem do que está acontecendo ali. E essa, cara, essa estrutura só tem como tu conseguir desenvolver de uma maneira realmente importante e coerente dentro da série. E aqui eles conseguem realmente colocar isso, com essas motivações e essa parte religiosa, deixando tudo com um contexto ainda maior para o personagem, ainda maior para a comunidade. Então eu achei assim, ó, muito bem colocado também toda essa questão religiosa para o David ali, que é algo que não tem presente no jogo, né? E ele, querendo ou não, é um pouco mais, tá? Digamos assim, afetuoso com as pessoas ao redor. Mesmo que, por exemplo, ele dá o tapa lá na menina, lá na filha, pô, de quem o Joe tinha, né, assassinado lá no sexto episódio, lá em defesa e tudo mais. Mas aquele tapa, na verdade, é uma grande lição, né? É manter a comunidade e o pensamento das pessoas ali naquele sentido todo já estabelecido, que não pode ter curvas, né, dentro daquela estrutura de pensamento ali do que é certo, do que é errado, né, é a tal da vingança necessária em relação à justiça e tudo mais. Então, ele é um pouco mais afetuoso do que a gente tá colocado dentro do jogo. E isso para mim também funciona, tá? Porque as pessoas para acreditarem nele é muito por causa do dom todo esse da palavra. É o tal do amor, né? O exemplo que ele dá do Cordyceps lá, eu achei bastante importante assim, porque a clareza do que as pessoas necessitam e a clareza de alguém que sabe que também, além de saber o que as pessoas precisam ouvir e tudo mais, e, né, crença e tudo mais, mas também do que está acontecendo de verdade dentro desse mundo novo em que eles estão, assim. E isso repassado todo para ele ali por causa de toda aquela visão, né, do semelhante, daquela visão de realmente estar vendo alguém capaz de tomar as decisões difíceis, fazer realmente o que tem que fazer. Então, cara, pô, eu acho que a estrutura toda desse episódio, por mais assim que ela consiga de uma forma direta, objetiva, contar tudo que precisa contar, ela também acaba deixando um gosto assim, ó, de um pouco de quero mais, tá? Porque o episódio foi muito curto. O episódio foi muito curto. Eu até errei na minha previsão ali pelo que estava colocado de estrutura dentro da grade da HBO, que pô, ia ter mais tempo de episódio até. E o episódio não, ele bateu pô, um tempo normal daqui a pouco de qualquer tipo de série procedural, entendeu? Ele tem uns 40 e poucos minutos ali, realmente de tempo presente de episódio. E pô, eu achei que ia ter bem mais, entendeu? Achei que ele ia conseguir chegar daqui a pouco num tempo de episódio 6, o próprio 7, entendeu? Tem mais tempo do que esse episódio aqui, tá? Então, pô, o quanto que esse episódio funciona e o quanto que ele deixa com esse gosto de quero mais, o quanto que essa tensão, essa urgência toda tá presente e faz isso tudo muito funcionar, o quanto que esse desenvolvimento de personagem não se perde de jeito nenhum, cara. E os momentos da Ellie, a Bella Ramsey dá um show, cara, de interpretação ali. Porque a Ellie a gente já percebe com uma maturidade onde ela ou ela é realmente madura ou ela se entrega e morre. É isso, literalmente, tá? Eu gostaria de ter visto isso um pouco mais até no episódio 7, no Left Behind, se realmente tivessem colocado a estrutura lá de ter montado, né, todo o passado que acontece no shopping da Riley junto com a Ellie, ter colocado ao mesmo tempo o tempo presente da Ellie. Cara, podia ser o shopping, podia ser já a cidade ali onde eles já estão inseridos ali
momento ali de comunidade, né, que a Ellie já está colocada muito próximo de onde está, querendo ou não, ali o grupo todo do David no resort e tudo mais, mas ter visto ao mesmo tempo essa busca toda dela pela questão da medicação, pela questão do que fosse ali para ajudar o Joe, o ferimento do Joe lá, que não fosse só o flashback, porque daí teria trazido já essa maturidade um pouco maior dela ter que se virar ali completamente sozinha, que é o que a gente vê na sequência aqui, né, no momento que ela vai caçar em diante, para que tivesse também algum tipo de urgência maior ali, né, que isso acho que pegou muito nesse tal da questão do balanço em relação ao Left Behind, que a gente vê agora a Ellie já numa relação de maturidade muito maior, onde poderia já ter sido colocado um pouco antes, e o momento era o 7º episódio. Porque no 6º episódio, a gente encerra com o ferimento do Joe, então a gente não vê ela se virando sozinha. Porque o que ela precisa para ajudar o Joe já está na casa. Já está na casa. Então esse tempo todo que passou de recuperação do Joe, a gente já vê passado, porque a gente já está vendo a Ellie sair para caçar, ou seja, ela já deve ter feito isso e buscado outras coisas, algumas vezes, não sei quantas ainda não, mas a série já faz essa passagem de tempo ali. Então, pô, é muito massa ver a Ellie madura desse jeito, ela tendo essa força daquele jeito, a maneira como ela responde, tudo que ela responde, por exemplo, quando ela já tá presa lá, né, naquele primeiro momento lá, pro David, e depois no segundo momento, quando começa a descobrir a verdade e já sabendo a verdade que vem lá, né, tanto o James quanto o David lá para pegar e literalmente, né, matar a Ellie e fazer toda ali a nova refeição que vai ter para a comunidade lá colocada, e quanto que ela entrega, né, e a raiva toda colocada dentro, né, lá do restaurante, e quando ela pega aquela faca e repete, 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 repete. E acho que funciona muito bem, por exemplo, do Joe não ter chegado ali, né, para fazer esse momento de, querendo ou não, ali, o abraço dentro, né, do restaurante. Funciona muito bem fora do restaurante, porque deixa esse momento ser específico da Ellie. E o momento todo que ela coloca para fora, também mais um momento de transformação da jornada que a personagem está passando. E ali vem a raiva, ali vem a fúria, ali vem toda essa questão que estava presa dentro dela e a gente não sabe já de quanto tempo que estava presa dentro dela ali. E ela coloca isso para fora naquele momento lá que ela pega em cima do David com aquele facão lá e faz repetidas vezes tudo mais, né? E deixando o seu rosto completamente ali cheio de sangue. Ali, pra quem gosta de The Walking Dead, a gente viu, querendo uma figura da Ellie ali muito parecida com, pô, Rick Grimes, daqueles momentos mais célebres, inclusive, né, na foto divulgada pela Dana Gurira essa semana ali, Rick Grimes novamente, com aquela expressão, cara, clássica ali do personagem, né, com aquele sangue espalhado ali pelo seu rosto. Então, galera, pô, baita episódio, adorei ver o Joel também, botando, né, pra fora aquele Joel ali com todas as dificuldades, indo pra realmente, cara, defender atrás da Ellie o tempo todo, não importa as consequências, juntando forças da onde você sabe da onde é que vai ser aquela força, e realmente sendo o Joel que não vai ter nada atrás para pensar que ele vai pegar, ele vai agir, e se precisar ser mal, ele vai ser mal, porque ele já foi mal, e ele vai tirar aquela informação, e ele vai acabar com aquelas pessoas ali, porque aquelas pessoas estão fazendo o mal, tanto para ele, e principalmente para Ellie. Então, adorei ver esse Joe também com essa urgência, cara. Acho que esse episódio entregou esse principal do balanço, urgência. Então, galera, pô, coloca nos comentários o que acharam sobre esse episódio, cara. Quinta-feira, 8 horas da noite, ao vivo no canal da Take, eu, Nicolas Matos e o Henrique Guimarães vamos estar de volta aqui, galera, pra gente debater tudo e mais um pouco sobre esse 8º episódio e já começar a teorizar sobre nosso grande final que a gente vai ter na semana que vem. Já passando um serviço muito importante, ó. No domingo que vem, a gente vai ter a cobertura do Oscar acontecendo, né? Já tradicionalmente ela acontece todos os anos na Take, então vai ter na semana que vem também. Ela vai começar 8 horas da noite, tá? Ou 8h30, a gente tá decidindo o começo ali toda a live de cobertura do Oscar, mas ela vai até meia-noite, meia-noite e meia ali, tá? Vou assistir o episódio só depois da cobertura do Oscar, então a crítica vai estar liberada no canal, provavelmente perto de umas 2 da manhã, tá? Vocês já viram que o episódio vai estrear uma hora antes, né? Na semana que vem no Brasil, por causa da alteração do horário nos Estados Unidos, tá? Quem tem já toda a relação do horário de verão acontecendo nos Estados Unidos. Então, isso baixa a questão de uma hora também, lá e aqui no Brasil também, tá? Mas a nossa live do Esquenta para o último episódio vai ser no domingo às 7 horas da noite.
certo, galera? Então já coloca aí 7 horas da noite, nossa grande live do Esquenta, sobre esse último episódio aqui de The Last of Us. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que também vocês acham, como que vai acabar depois daquela declaração que, assim, provocou arrepios da Bella Ramsey sobre o último episódio, literalmente, assim, ó, dividir os fãs, né? E dividir pra caramba, como ela repetiu. Coloquem embaixo nos comentários também pra gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.